Olá! Na última aula nós tivemos uma aula fantástica sobre mindset, sobre a sua configuração mental. Como é a sua forma de olhar o mundo, de olhar a si mesmo e de olhar os outros. E hoje nós vamos conhecer qual que é o seu perfil. Será se você é uma pessoa de mindset fixo? Será se você é uma pessoa de mindset de crescimento, um mindset evolutivo? Então hoje nós vamos identificar, diante de tudo que vai ser colocado, qual que é o nosso perfil, né? E para que a gente entenda isso, a gente precisa, é como se nós pegássemos os nossos olhos e virasse para dentro. A gente precisa olhar para dentro. A gente precisa entender de fato, com franqueza, com sinceridade, como que são os nossos comportamentos, né? É um trabalho onde nós vamos nos analisar, né? O Augusto Cury, ele fala que aquelas pessoas que têm a capacidade de olhar para dentro de si, elas poderão corrigir situações que podem mudar a sua história, né? E nenhuma pessoa vai te ouvir se você não é capaz de ouvir a si mesmo. Então essa aula vai ser um exercício para você olhar para dentro e identificar quais que são os seus comportamentos diante de algumas situações. E com isso, nós vamos identificar se nós somos pessoas de mindset fixo ou se nós somos pessoas de mindset de crescimento. Então, vamos lá. O primeiro comportamento que nós devemos analisar é diante os desafios. Diante dos desafios, quando ocorre algo na sua vida, como é que você se comporta, né? Quando você está ali dentro de uma zona de conforto, dentro de uma situação e inesperadamente acontece um desafio. Como que você concorda? Como que você reage a esse desafio? Você evita, né? Não vou pegar esse desafio para mim. Ou você vai lá e aceita aquele desafio e tenta superar aquele desafio. Como você se comporta diante dos desafios? E os obstáculos? Quando chega um obstáculo na sua vida, você está ali buscando uma promoção, você está ali buscando mudar algo e você está ali no caminho e de repente vem algo que não estava, né, ali no script certinho, que isso é muito comum na vida. Né? Nós fazemos alguns planos que vai ser assim, assado, e geralmente não acontece como nós programamos. Sempre acontece alguns imprevistos, alguns obstáculos. Como que você reage aos obstáculos? Você desiste daquilo que você estava fazendo porque surgiu esse imprevisto, surgiu esse obstáculo, ou você persevera até você ultrapassar esse obstáculo? Qual que é o seu comportamento diante dos obstáculos, né? Nós sabemos que os obstáculos, eles são estímulos para que a gente possa avançar. Mas qual é o seu tipo de comportamento diante aos obstáculos? Agora, essa prática agora, ela é muito importante, porque é onde várias pessoas ficam travadas. Como você se comporta diante aos fracassos? Como você se comporta quando você dá tudo de si, você coloca o seu sangue em algo, no negócio, num relacionamento, no ministério e algo dá errado? Você se bloqueia? Você fica ali, a partir daquele momento, não, agora que deu errado aqui nessa empresa, nunca mais eu vou montar uma empresa, porque eu fracassei, então eu vou fracassar sempre. Não deu certo nesse relacionamento, então eu vou me blindar para que eu não possa mais ter um relacionamento, porque todos os meus relacionamentos já deram errado, eu já fracassei, então eu sou um fracassado. Ou você
pega esse fracasso como um ensinamento, né? Aquela história de pegar cada fracasso e é como se fosse uma pedra e ir juntando as pedras para fazer um castelo. Como que é o seu comportamento diante do fracasso? É muito importante que você seja muito sincero com você mesmo. Aqui você não está respondendo para mim. Aqui é um momento de inflexão, onde você tem que analisar com toda clareza e com toda sinceridade como que são os seus comportamentos, como que são os seus sentimentos, como que é a tua configuração mental diante de certas atitudes, diante de certas situações, né? Então, analise aí todos os fracassos que você já teve e analisa qual foi o tipo de atitude, o tipo de comportamento que você teve diante a todos os fracassos que você já teve na sua vida, né? Nós entendemos que o fracasso é apenas uma oportunidade que você tem de começar algo lá na frente com mais experiência. Mas será se você viu dessa forma? Será se os fracassos têm te travado? Será se os desafios têm feito, você tem aceitado os desafios? Será se os obstáculos têm te feito parar? Será se os fracassos estão te bloqueando de avançar? E diante das habilidades? Essa é uma situação muito comum que acontece também de parar as pessoas. Porque as pessoas, né, acham que as habilidades é um dom e é um talento. Como você tem se comportado diante dessas situações? No seu trabalho, você tem sido competente no seu trabalho? Você precisa melhorar em algo? Precisa desenvolver alguma habilidade que você acha que não é possível porque entende que aquilo não é para você, que você não é capaz? Como que é o seu comportamento diante às habilidades, diante ao processo de aprender? Você está disposto a aprender o tempo todo? Você está disposto a se desenvolver como pessoa, como ser humano, profissionalmente? Como que é o teu comportamento em relação à aprendizagem, ao desenvolvimento de novas habilidades? A maior habilidade de um líder é pegar uma pessoa simples, é pegar uma pessoa comum, é pegar uma pessoa como eu, improvável, e como muitas e muitas outras pessoas, e transformar essa pessoa em uma pessoa extraordinária. Então, analise todo o seu perfil e veja se você está dentro de um perfil de um mindset fixo ou de um mindset de crescimento. Porque o processo de transformação e o processo de desenvolvimento é o mais relevante que existe. E como que olha, essa é importante. Como que você se comporta diante dos feedbacks? Quando você faz algo, imagina que você fez algo lá no seu trabalho e a pessoa veio te dar um feedback, né? Às vezes pode ser um feedback construtivo ou às vezes não. Às vezes quer te dar uma dica, né? De como seria melhor, como você poderia melhorar. E aí, como você reage em relação aos feedbacks? Quando a pessoa vem, principalmente quando esse feedback ele não é um feedback positivo. Você fica com raiva, não, essa pessoa está criticando o meu trabalho, essa pessoa está criticando a minha maneira de ser. Ou você entende que aquele feedback, ele pode ser uma dica de onde você está errando para que você possa melhorar. Como é a tua situação, como é o teu comportamento diante de uma situação de um feedback? Bill Gates fala que diante aos feedbacks que a gente pode ter a oportunidade de ver aquilo que o nosso entendimento não está vendo na hora e de nos melhorarmos a cada vez mais. Então, como é o teu comportamento em relação ao feedback?
E tem uma frase assim que eu amo, eu gosto muito e que eu uso como um propósito de vida mesmo, né? Onde fala que a evolução da alma é um propósito de vida. O nosso propósito aqui nessa terra é de evoluir cada vez mais, é de ser transformado, é de crescer, que nós possamos crescer cada vez mais em estatura, em altura, em entendimento, né? Esse é o propósito da nossa alma, de estarmos aqui. Nós sabemos que nós somos um espírito, que nós temos uma alma e que nós vivemos em um corpo. Então, o propósito dessa vida terrena é a evolução da nossa alma. Então, que nessa aula possa ter sido esclarecedor para você identificar qual que é o teu mindset. Diante de todas essas situações que eu coloquei, se o teu mindset tem sido um mindset de uma pessoa fixa ou se tem sido uma mentalidade, uma configuração mental de crescimento, de evolução, certo? Então, agora que você já sabe o que é mindset e agora que você já identificou o seu perfil, na próxima aula nós vamos aprender como mudar esse mindset. Gláucia, eu percebi que eu sou uma pessoa de mindset fixo. Pois na próxima aula eu vou te ensinar como você vai pular, como você vai mudar para um mindset de crescimento e de evolução. E como eu acredito que você já tem esse mindset, porque se você está aqui é porque você já tem um mindset de crescimento e de evolução, então você vai aprender como você desenvolver ainda melhor algumas técnicas para que você consiga avançar e evoluir cada vez mais e que a tua configuração mental, o teu modelo mental, a tua forma de enxergar o mundo, de se enxergar e de enxergar o outro vai ser cada vez melhor e você vai ter uma vida mais plena. Até a próxima aula!